Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano, como você está sempre acostumado aí, toda segunda, toda quarta e toda sexta, a partir das 19h30, mais ou menos, aqui no na nossa página no Facebook. A gente tem uma live para conversar com vocês e comentar os últimos acontecimentos aí do nosso Santos, né? Numa semana bastante agitada, uma semana bastante turbulenta. Então a gente vai tentar tirar um pouco das dúvidas de todos vocês aí sobre tudo o que está acontecendo nos bastidores da Vila Belmiro. Eu já deixo para vocês o nosso contato do WhatsApp, que é o 013 99205 3637, 013 99205 3637. Você pode mandar uma mensagem aí de WhatsApp mesmo para a gente, para você receber todas as notícias do diário em primeira mão, com tudo que está rolando aí no Santos. Boa noite ao Márcio Bolognani, ao Altair Modolon, de São José do Rio Preto, Robson Martins de Niterói, que está sempre aqui com a gente, o Márcio Ishikawa também está sempre junto com a gente, o Eto Lima também, o Thiago Tomás está aqui também, a Thaís Ferreira está aqui também, sempre com a gente. Agradeço sempre a participação de vocês aí. O Aldo Ferreira de Assis, da Liberdade, está aqui também. Adilson Batista de Oliveira. Robson Martins. Esses patrocínios de hoje, você sabe quanto foram valores? Na verdade, Robson, tanto esse patrocínio anunciado hoje o Santos anunciou uma parceria com o Waze, para facilitar ali até a chegada dos torcedores em dias de jogos do Santos. E tanto esse patrocínio quanto o da Ambev ontem é mais envolvendo serviços do que valores em espécie, né? Tanto que eles não vão estar na camisa, nada assim. Então, assim, são serviços que o departamento de marketing do Santos está oferecendo para os sócios, alguns benefícios para os torcedores, como do Movimento para um Futebol Melhor da Ambev, não são necessariamente valores em cash, né? É mais ou menos isso que foi feito nesses últimos 2 dias. Hoje a gente publicou uma nota interessante ali no Diário do Peixe, que o Frazão já tem outros 2 executivos trabalhando com ele contratou já 2 profissionais, um trabalhou com ele no Flamengo, um outro é de mercado, porque agora é essa fase, vamos dizer assim, até novembro, mais ou menos, é a fase de prospecção de patrocínios, porque as empresas fecham, normalmente as empresas as maiores empresas, elas fecham o orçamento e as ações em marketing, normalmente nessa época do ano, e daí eles já definem mais ou menos o orçamento para o ano seguinte, e quais ações eles vão investir, né? Então, essa é a época fundamental de você prospectar clientes, prospectar parceiros. Então, o Frazão contratou mais 2 pessoas para ajudá-lo a tocar essa área ali no Santos, né? No diário do peixe.com.br você vai saber o nome das pessoas, de onde elas vieram, e como que está esse trabalho, né? Mauro Mendonça, boa noite. Uma dúvida: o último jogo, o Felipe Cardoso nem estava no banco. Algum problema ou opção mesmo? Problema, ele e o Lucas Veríssimo sentiram um desconforto no último treinamento, antes da partida contra o Cruzeiro, e ficaram fora da lista. Eles ainda eram dúvidas para o jogo contra o Vasco. A gente ainda não tem certeza se ele vai estar relacionado ou não. A gente está tentando descobrir. Hoje o treino do Santos foi fechado, e o Santos, como eu posso dizer assim, ele cancelou uma prática que ele estava adotando, que era de divulgar os relacionados para os jogos. O Santos estava com essa prática, vocês podiam até acompanhar nas redes sociais do próprio Santos, quais eram os jogadores que estavam relacionados para o jogo, e nessas últimas 2 partidas, essa prática foi abolida. O Santos não está mais divulgando os relacionados, então assim, a gente tem que procurar por outras fontes ali, e a gente está correndo atrás disso para tentar descobrir se o Derlis Gonzalez, que era um caso um pouco mais grave, que ele saiu do treino sentindo bastante, treino de ontem, então assim, a gente está atrás para ver se
se ele vai poder jogar, o Santos não vai facilitar a nossa vida divulgando a lista dos relacionados. Mas por isso que o Felipe Cardoso não estava no último jogo, não foi nada muito técnico, não. Clodoaldo Bonifácio, tá, boa noite. O Evandro Duarte Dias, de Santo André, está aqui também. Rodrigo dos Santos, de Navegante, Santa Catarina. O Márcio Bolognani e o Robinho. É verdade que o Cuca pediu? O Cuca ele já tinha declarado algumas vezes, a gente até falou isso aqui em alguma live, eu tenho certeza disso, e ele falou em entrevistas também, que ele gostaria de ter no Santos um jogador como foi o Ronaldinho, quando ele foi campeão da Libertadores lá no Atlético Mineiro, né? Um jogador com mais bagagem e tal, para ser meio que um líder ali da equipe, né? E o Robinho tem toda essa característica, né? Tem toda essa identificação com o Santos. Então, assim, é um nome que surge naturalmente. Ele já esteve perto de voltar ao Santos no começo desse ano, acabou não dando certo a negociação. O Robinho tem um contrato na Turquia, no Sivasspor, até o meio do ano que vem. A advogada dele já disse que em dezembro ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, mas a ideia do Santos é que não pudesse não contar com ele só a partir do segundo semestre, né? Era tentar um acordo ali. O David Braz está emprestado para esse time e tal, de talvez contar com o Robinho antes, né? É uma possibilidade. Não foi feito nenhuma movimentação nesse sentido ainda, tirando aquelas que já haviam sido feitas em janeiro, mas é uma possibilidade, sim. O Antônio José está aqui, o Edson Brandão de Mauá, no ABC, Braine Kelvin, afinal, Pérez cortou regalias ou deu regalias? Então, Braine, essa é uma questão muito muito complexa, é difícil você falar numa semana como hoje, como essa, com muita acusação, muita acusação. O que a gente pode falar é o seguinte, que assim, o Pérez, algumas medidas realmente incomodaram, principalmente com tentar levar mais para São Paulo a discussão sobre o que acontece do Santos, mais até do que os jogos. Hoje o Santos é muito mais administrado do Business Center em São Paulo do que da Vila Belmiro. Isso realmente teve um certo incômodo ali. Mas em relação a regalias, muita gente fala o Pérez está sendo perseguido porque ele cortou como fala, o cabide de empregos, muita gente mamava no Santos. E assim, segundo o último relatório do Conselho Fiscal, que foi divulgado e foi aprovado na última reunião do Conselho Deliberativo, o Santos tem mais funcionários hoje do que tinha em novembro do ano passado. Então, assim, talvez ele tinha cortado as regalias para um grupo específico, que todos nós sabemos qual é o grupo, mas não quer dizer que ele cortou para todos. Talvez outros grupos, outras pessoas tenham ganho regalias, né? Porque, como eu disse, segundo o relatório do Conselho Fiscal, hoje o Santos tem mais funcionário do que tinha em novembro do ano passado, né? E gasta mais, inclusive, com funcionários do que ele gastava lá. Mas, assim, claramente ele cortou o Taveira não tem mais participação alguma no Santos, e o Taveira é um cara bastante influente em Santos. Então, assim, nem tudo é 100% de um lado, assim, nem tudo é branco-preto, tem uma zona meio cinzenta aí em tudo que você está ouvindo e vendo aí de denúncias nesses últimos dias. A gente está procurando ser bastante cauteloso aqui. No Diário a gente não publicou muita coisa, porque, assim, hoje fizeram um auê com uma compra com pagamento de mensalidade de 5 sócios. Não são 5 sócios que vão decidir a eleição, né? Esses 5 sócios foram gravados. Mas a gente sabe que muita gente na verdade, assim, dos 3 lados, que hoje a gente tem 3 lados ali nessa disputa, muita gente dos 3 lados fez esse tipo de ação, de pagar a mensalidade atrasada de um outro sócio,
pensando na votação do dia 29, né? Então, assim, o grupo do Pérez fez, o grupo do Rolo fez e o grupo do Marcelo Teixeira fez. Inclusive, esse caso que foi divulgado hoje, a pessoa era mais próxima até ao grupo do Marcelo Teixeira do que propriamente do Rolo, que seria a parte mais interessada no impeachment do Pérez. Então, assim, é tudo muito nebuloso, e eu só quero que vocês entendam uma coisa, assim, quero tentar, por tudo que a gente está vendo aqui, assim, não tem nenhum santo nessa história, nenhum. Assim, as mesmas intrigas que são feitas de um lado são feitas do outro. O Pérez agora está fazendo o papel de vítima, que casa bastante com o que um grupo dele prega em rede social e todos. Não é bem assim. Então, não tem mocinho nessa história. A gente escreveu um texto hoje no Diário que, assim, o grande perdedor com tudo isso é o Santos. O Santos, na última semana, teve boletim de ocorrência por suspeita de adulterarem o sistema para pagamento de sócios, teve PROCON na Vila Belmiro, teve 3 ações na Justiça para tentar barrar o impeachment, uma delas feita pelo Pérez, que foi indeferida, sendo que o Pérez disse em entrevista coletiva que ele não entrou com ação, ele entrou. Então, assim, é muito triste. O Santos, a gente tinha escrito antes, eu tinha falado aqui, né, que esse dia 29 aí vai ser uma grande derrota para a história do Santos, e essa derrota está ficando cada vez maior, tá uma derrota aí por goleada hoje em dia, né? Aldo Ferreira, como está a situação do Bambu? Difícil, o Bambu, tudo leva a crer que o Bambu não vai ficar no Santos, ele está pedindo um valor... desculpa. Muito fora da realidade do Santos, e a tendência é que ele não continue no Santos aí nos próximos meses. Vamos esperar, mas essa é a tendência. Boa noite, Eduardo Custódio. Basto Drido, boa noite, sou da ZN Capital. Viu, o Bambu realmente não vai fechar com peixe? Parece que não, acabou de falar aqui. João Ferreira dos Santos, tá aqui, o Moacir Boney Turks, o Gesley Ferreira de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o Robson de Canoinha, Santa Catarina, e o Robinho, é sério que o Cuca pediu ele e o Diego? Então, é o que eu falei aqui, né? O Cuca quer um jogador para fazer o mesmo papel que o Ronaldinho fez no Atlético Mineiro. Hoje estaria mais para o Robinho, porque já teve uma conversa antes, tá? Hoje o Diego, por exemplo, eu acho muito difícil. O Fabiano de Laje, Santa Catarina, está aqui, Thiago Santos, Claudemir Oliveira, quantos ingressos foram vendidos para amanhã? Boa pergunta, Claudemir, a gente já toca nesse assunto, 8.500 ingressos apenas, é um número bastante baixo, de ontem para hoje foram vendidos apenas 1.500 ingressos. É lógico que no dia do jogo vai aumentar, a gente deve ter um público, em torno de umas 12, 13 mil pessoas, é o que eu acredito, mas esse público, com o preço do ingresso atual, o Santos vai ter prejuízo, certamente, de bilheteria no jogo de amanhã. A gente foi procurar até para fazer uma matéria para o Diário, o pior público do Santos no Pacaembu esse ano foi contra o Cruzeiro, que o Santos teve 8.500 pagantes, né? Que é mais ou menos o que já foi vendido hoje. Só que com esses 8.500 pagantes, o borderô lá deu que o Santos teve um lucro de 17 mil reais no jogo. Só que no jogo contra o Cruzeiro, os preços ainda estavam mais altos. Então, por exemplo, o tobogã era 40 reais, a inteira 20 a meia. Então, hoje o tobogã é 30 reais a inteira e sócio paga 7,50. Então, assim, como os preços diminuíram muito, um público parecido com o público do Cruzeiro certamente vai dar prejuízo, certamente o Santos vai pagar para jogar amanhã contra o Vasco. Então, torcida, vamos tentar colaborar aí, quem ainda pode comprar ingresso, vamos comprar ingresso, vamos todo mundo para o Pacaembu, porque senão o Santos vai ter prejuízo ali no borderô. Pedro Lopes está aqui, Adilson Batista, uma vergonha, o empresário pagando para sócios para votar contra o Pérez. Realmente é uma vergonha, Adilson. Mas, assim, não acho que é esse o caso, como eu disse, esse caso
ele pagou para 5 sócios, não serão 5 sócios que vão fazer a diferença. Assim, tem muita gente pagando para muitos sócios, tem gente pagando ônibus para sócio viajar do interior para votar, tem muitas movimentações bem maiores aí, e de todos os lados, como eu disse aqui, não só para votar contra. Você, certamente, se você tem algum grupo de WhatsApp aí, você já recebeu mensagens de números do Mato Grosso, 62, 83, tanto com cartazes fora Pérez, como fica Pérez, fora Rolo. Então, assim, virou uma guerra mesmo, infelizmente, é uma guerra, assim. A única coisa que não vai ser julgada é se o Pérez infringiu ou não o estatuto do clube, né? Virou realmente uma guerra ali, e isso é muito ruim para o Santos, né? Fábio Parra, amanhã estarei no Pacaembu, pelas vendas vai dar prejuízo, então, é isso aí. Mas para o time é melhor a Vila, só perguntar aos jogadores. Fábio, eu vou aproveitar que você falou aí, para explicar até uma matéria do Diário, que hoje teve uma coisa que me incomodou muito aqui, porque ontem, numa conversa da comissão técnica com alguns jornalistas, depois do treino, foi dito para os jornalistas que o presidente, o Zé Carlos Pérez, numa reunião com o elenco, o elenco pediu para jogar o clássico contra o Corinthians na Vila, e o Cuca pediu, e o presidente garantiu para eles, prometeu, falou assim, eu prometo para vocês que eu vou colocar o clássico na Vila. Aí, o Diário fez a matéria hoje, o Globo Esporte fez a matéria hoje, o portal do Santista Roxo, que acompanha o Santos, também fez a matéria hoje. Todo mundo fez a matéria hoje com a promessa do Pérez para o elenco e para o Cuca de que levaria o clássico para a Vila. Aí, meia hora depois que essas matérias, não só no Diário, em outros veículos também, que essas matérias foram publicadas, o Santos divulgou uma nota dizendo que o jogo vai ser no Pacaembu e nunca foi cogitado nada diferente. O Globo Esporte ouviu o Pérez falou, olha, na verdade eu prometi para o elenco que eu ia tentar, mas ia ser muito difícil. Então daí, assim, esse tipo de comunicação acaba jogando muitas vezes a torcida contra a imprensa, né? Falar, não, tá vendo, a imprensa tá querendo tumultuar o ambiente, e é longe disso, ninguém tem esse interesse. Foi falado, foi pedido. Agora, vocês sabem o que aconteceu, né? Os jogadores são mimados, a gente já comentou isso aqui, eles preferem jogar em Santos, isso é fato. Aí eles chegaram para o Pérez e falaram, Pérez, queremos jogar em Santos. O Pérez não teve peito de falar para eles, olha, nós vamos jogar em São Paulo porque a arrecadação em São Paulo é maior. Ele falou, tá bom, não, claro, eu vou fazer o máximo que eu posso para colocar o jogo na Vila. E daí depois esquece, aí ele sai lá do ambiente com os atletas, ele vai ver que a renda é maior, várias outras situações envolvidas, e ele esquece. O que ele falou para os atletas, ele é meio ignorado, entendeu? Então, assim, é esse o ponto. Os jogadores querem jogar na Vila, querem o clássico na Vila, o Cuca quer o clássico na Vila, o Pérez prometeu para eles que faria o possível, mas agora, até politicamente, para ele, é uma situação complicada chegar e mudar o jogo de novo, né? Então, assim, vai acabar sendo no Pacaembu mesmo, mas eu só quero deixar claro que a imprensa não inventa nada, não. Se a imprensa, esses portais mais sérios que eu falei para vocês, como o Globo Esporte, como o próprio Diário do Peixe, se foi publicado é porque alguém falou e realmente houve esse pedido, esse pedido do elenco e a promessa do Pérez. Como a gente sabe, nenhuma promessa do Pérez a gente consegue escrever, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. O Aldo Ferreira, o Robinho poderia até voltar, mas tem que ver quanto vai querer ganhar. A Joana Gosto de Sumaré está aqui sempre com a gente. Mas o Robinho não tem um caso na justiça brasileira a ser julgada? Não, esse caso era na Itália e já também, assim, não teve nenhum outro desdobramento, não era um caso na justiça brasileira, não. E esse caso realmente afastou ele no começo do ano, porque muitas pessoas, o Pérez queria a contratação do Robinho, mas muitas pessoas próximas a ele julgaram que, pelo momento, poderia ser negativo para a imagem do clube, e daí o Pérez desistiu. Então vamos lá, quem mais aqui? O Nildo Oliveira está aqui, Michel Silva, Robson Martins, a gente falou, né, do lance ali do empresário pagando os ingressos, né?
O Aldo Ferreira, tudo é só por questões políticas. Aldo, é assim, foi feita uma aliança, eu já disse aqui em outras lives, né? Foi feita uma aliança para ganhar a eleição entre dois dos 5 candidatos na última eleição. Todo mundo dizia antes da eleição que não ia dar certo. Assim, demorou 9 meses, mas assim, todo mundo que acompanhou a eleição no passado sabia que não ia dar certo, porque não tem nada a ver um com o outro, né? Michel Silva, sou seu fã, obrigado, Michel. Thiago Santos, de Praia Grande, está aqui. O Edson Brandão, dos Santos. Robinho não está hoje no Santos por culpa do Pérez. Não foi muito bem o Pérez, Edson. Assim, no final é ele, porque ele é o presidente, mas o Pérez gostaria muito de contar com o Robinho, mas o entorno dele, pessoas até que já saíram do clube, fizeram muita força para que ele desistisse da contratação do Robinho, alegando que ia ter prejuízo para a imagem do Santos se contratasse ele. Ele estava respondendo uma ação na Itália por acusação de estupro, um caso muito complicado. A gente está num momento muito delicado com essas questões de feminicídio. Então, assim, uma pessoa especialista em imagem e reputação chegou para o Pérez e disse que seria ruim para a imagem do Santos contratar o Robinho, e daí convenceu ele a desistir desse negócio, né? Danilo Franquinho Júnior, quais grupos específicos? Danilo, assim, hoje tem o grupo Pro Pérez, que nas redes sociais é muito forte, e o Pérez está trabalhando muito nisso. Dizem que até contrataram empresa de marketing para ter robô, para participar. Assim, milhões de teorias da conspiração. Tem o grupo do Rolo, né? E tem o grupo do Modesto, Marcelo Teixeira, a turma que estava no poder antes. É uma coisa que, assim, mais de uma pessoa já disse para a gente, que é bom a gente tentar deixar claro aqui. Muita gente fala, mas é o Modesto Roma que está fazendo, o Marcelo Teixeira. Assim, a gente já ouviu de muita gente que o Marcelo Teixeira hoje tem uma relação pior com o Rolo do que com o Pérez, porque o Rolo é muito mais passional, é o cara que foi de torcida organizada, é o cara que qualquer coisa está processando, ele é aquele torcedor mais apaixonado, né? E esse torcedor mais apaixonado odeia o Marcelo Teixeira. Então, assim, hoje então dizem isso, que eu não sei se depois, talvez, esse grupo ache que seja mais fácil compor alguma coisa com o Rolo ou tirar o Rolo. Não sei quais as intenções desse grupo que está hoje contra a permanência do Pérez. Mas são 3 grupos distintos ali, e o Santos hoje tem mais, o próprio Pérez disse em entrevista, tem mais de 100 grupos políticos, que é um absurdo, né? Gilberto Fernandes Souza, o que você acha da torcida jovem se juntar contra a Fiel, contra o Bolsonaro? É verídico. A torcida jovem divulgou um manifesto contra o Bolsonaro, assim como a Gaviões da Fiel, mas acho que não vale para a gente entrar muito aqui nessa questão de política. Eu não gosto muito de comentar política, acho que não tem muito a ver, não. Arnold Azevedo, eu acho que o Santos tinha que jogar os clássicos na Vila Belmiro. Então, você tem que pesar ali, né, Arnold, a questão técnica, que para a área técnica existe um ganho ali de performance, você jogando na Vila, esses clássicos, com também a questão financeira, né, assim, uma arrecadação de um clássico no Pacaembu é 4 vezes maior que uma arrecadação na Vila Belmiro, então, assim, e hoje dinheiro faz muita diferença no futebol, então você tem que pesar. Eu acho que um jogo em São Paulo, o ideal sempre seria um meio termo, né? Você encontrar alguns jogos mais propícios para São Paulo, outros mais para a Vila. Eu acho que o meio termo sempre é a melhor saída em muitas discussões aí que a gente tem, né, no Santos, né? William Dias, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Márcio Figueiredo está aqui, o Jefferson Franca falando do Robinho, Rodrigo Tavares, ele cortou para eles ganhavam, não faziam nada, tinha um monte lá. Realmente tinha, mas assim, hoje tem mais funcionários, né, Rodrigo? Então, assim, precisa entender direitinho essa situação. Aldo Ferreira Assis, a situação está muito difícil e tem gente pagando as contas alheias, muito estranho. De 3 lados, como eu disse, viu, Aldo? Não é só um lado, não. Esse empresário aí, coitado, ele fez papel de bobo, que se deixou ser gravado ali, pagando a conta não gastou R$300. Tem gente gastando muito mais do que isso, muito mais. Então, é complicado, né?
Márcio Chical, sócio inadimplente, não devia aceitar, simples assim, quem estava 2 meses sem pagar. Concordo plenamente com você, ô Márcio, eu acho que seria simples isso. Falar assim, ó, o seguinte, quando deu início o processo de impeachment, deu início em julho, então beleza, até o início, quem sócio que estava com mensalidade em dia em julho, vota. Sócio que não estava com mensalidade em dia em julho, não vota, perfeito. É assim, você resolve esse problema. Perfeito, estou contigo, acho que isso poderia ser uma saída assim. Gustavo Pacheco está aqui, Tadeu Bueno de Itapuá, Santa Catarina, Danilo Santos, o departamento de marketing do Santos está trabalhando muito bem, sim, esse é um grande acerto do Pérez, né, a contratação do Frazão, o Frazão está fazendo um trabalho bacana mesmo, o Luciano Sanches de Coaxetuba está aqui com a gente, o Márcio Chical está falando do Valdívia, eu tenho, esses jogadores assim, falam do Love de novo também, né, do Wagner Love, eu acho que esses jogadores que têm muita identificação com outros rivais, historicamente eles não funcionaram muito no Santos, né, assim, Marcelinho Carioca não funcionou, Rincon não funcionou, Edmundo não funcionou, então assim, entre todos esses, então traz jogadores identificados com o Santos que ainda tem condições como o Robinho, pelo menos é a minha opinião, né. Robson Martins, Derlis e Sanches não jogam contra o Corinthians? Não, foram convocados. O Santos está tentando, de alguma forma, pedir uma liberação deles, principalmente o caso do Derlis, né? O caso do Derlis, ele foi convocado para uma semana de treino do Osório, não é amistoso, não é nada. Dá para liberar ele da semana de treino, né? Então, assim, o Sanches é mais complicado, são amistosos na Ásia. Então, assim, o Sanches realmente deve ficar fora. O Edson Brandão, política aqui só do Santos. É isso aí, eu acho que melhor. Nem vou comentar muito esses comentários sobre política, acho que esse não é o fórum. Aldir Bezerra, não tem uma notícia boa, meu Deus. Infelizmente, Aldir, a gente não está tendo muita notícia boa, não. O André Leite, parabéns para a torcida jovem, está completando 49 anos, isso mesmo, parabéns aí para a torcida jovem, né? Todo mundo lá que apoia bastante, faz um trabalho bacana ali com o Santos. O que o Santos revela de craques também revela de mercenários. Que triste, na verdade. Então, é isso aí. Eu acho que ali o Bastos isso eu acho que uma coisa que tem que ser melhor conduzida pelo departamento de futebol do Santos, né? A gente estava com um problema com os meninos do Sub-17 que não tinham o primeiro contrato de profissional. Parece que nessa semana a gente está resolvendo, né? Então, assim, essas questões têm que ser melhores trabalhadas ali, melhor trabalhada desde a base, né? Brian Kelvin, realmente sairá ônibus daqui do interior, Brian de Porto Feliz. Então, Brian, assim, R$300 que pagaram ali de 5 mensalidades é o de menos. Tem ônibus de vários lugares ali e alguém está pagando esses ônibus com algum interesse. Isso é claro, né? O Aldo está falando que é da torcida jovem, parabéns a todos. Esse lema da torcida jovem é muito legal mesmo. Gilberto Fernandes, Gilberto, assim, eu vou evitar esse lance de política, tá? Rafael da Baixada, boa noite, Nação Santista. Embaçado é ver o pilantra do Modesto pedir a saída do Pérez. Teve isso também. Hoje o Modesto divulgou que ele é a favor da saída do Pérez, né? Thaís, vamos só para manter um nível bom. Não é proibido falar dele, não, tá? Vamos evitar falar de qualquer um, né? Eu acho que assim, acho que aqui não é o lugar para falar disso. Aqui a gente fala de Santos, a gente tem muita coisa para falar, né? Seja desse ou daquele candidato, acho que não cabe aqui para a gente falar, né? Aldo Ferreira, os jogadores são pagos para jogar futebol em qualquer lugar. Eu sou totalmente dessa teoria, Aldo, totalmente. O Célio Halbotter de Monte Castelo, no Paraná, está aqui também. O Arnaldo Bastos, o desespero do Pérez em disponibilizar ônibus com dinheiro do clube para o sócio São Paulo, que apoia também é uma vergonha, caso contrário ele não faria. Então, Arnaldo, é assim, ó, como eu disse aqui, eu tenho tomado muito cuidado durante toda essa semana, a gente tem tomado muito cuidado no diário, de todos os lados, não é de um lado só, tá todo mundo investindo muito dinheiro aí nessa eleição de sábado, por isso que a gente
se posicionou já no diário de que é uma grande derrota para o Santos, qualquer que seja o resultado da eleição. Fique o Pérez ou saia o Pérez e entre o Rolo. É uma derrota histórica para o Santos, o que vai acontecer no próximo sábado. Célio, Raul, estou falando de política, os Luciano Chances, os jogadores estão ganhando, o Nelson de Guarulhos está aqui, o Luciano tem que jogar em qualquer lugar, eu também acho. Maciel Maqui, caso o Pérez saia, continua o Rolo, por definição no estatuto, continua o Rolo. Eu tenho curiosidade pessoal de como vai ser essa articulação política aí, caso o Pérez saia. Eu acho que também não vai ser fácil para o Rolo, porque ele vai ter uma rejeição muito grande. Então, assim, vamos ver. Se o Rolo sair, o Marcelo assume. Então, se assumiria até onde a gente foi atrás do estatuto para tentar descobrir isso, mas assumiria, como chama, provisoriamente, até que fosse convocada uma nova assembleia, né? Seria mais ou menos... Eu assim, a minha posição pessoal é que seria o melhor que poderia acontecer para o Santos hoje. Se o impeachment do Pérez for aprovado, eu acho que o Santos deveria passar diretas, né? A gente tem a campanha das diretas já. Vamos lá, vamos de novo. Então, vamos dar por mais que atrase o planejamento do time, vamos fazer uma nova campanha. Eu acho que hoje, aí depois de tudo isso que está acontecendo, com esse negócio de aliança e tal, acho que ficou muito claro para o sócio, para o torcedor, quem é quem ali no Santos. Então, talvez, assim, seria o cenário ideal para mim seria esse. Se o Pérez sair, a gente não sabe se vai sair ou não, mas se o Pérez sair, o cenário ideal é que houvesse uma nova eleição. Pérez não é perfeito, mas Modesto e outros têm que estar presos. Estou contigo e eu espero que continue os processos que estão acontecendo das administrações passadas, porque o Santos foi muito lesado. Mas não é porque os outros não foram punidos que a gente não deve punir o Pérez se ele fez alguma irregularidade ou não. Everton Augusto, boa noite. Eu gosto muito do Robinho, mas só pensa no dinheiro. O Márcio Chical está dizendo que o Marcelo Teixeira é o câncer do Santos. O Lúcio Zverkovski está dizendo: pega o dinheiro e vota a favor do Pérez. Se o Santos quer buscar jogos, tem que mandar os jogos na Vila, diz o Clodoaldo. O Vilmar Jungles de Santa Catarina está aqui. O Toninho e a Dalva Antunes, melhor deixar o Pérez de Piracicaba, legal. Salto também, o Pedrão Vitali está aqui com a gente. Robson Pellegrino, o Diego vai vir, acho muito difícil, Robson, eu já falei aqui. Boa noite ao Alexandre Alves de Itaquera. A Valdete Moraes Gomes está aqui também sempre, boa noite. O Paulo César diz que o Rolo tem que renunciar. Eu acho que seria a melhor solução. Paulo Amaral, fala, Giovanni. Cara, se o Modesto Roma está fazendo campanha para o Pérez sair, ele precisa ficar. Não dá para o Santos voltar para as mãos do Marcelo, do Teixeira. Paulo, a gente não pode personalizar isso, né? Mãos isso que o sócio, assim, se alguém aqui é sócio, eu vou até pedir para vocês, amanhã, provavelmente, a gente vai subir uma matéria no Diário do Peixe, com toda a explicação dos pareceres da Comissão de Inquérito e Sindicância do Santos, sobre todos os pontos alegados nos processos de impeachment do Pérez, e votem de acordo com se o Pérez infringiu ou não o estatuto do clube. Não é uma disputa do Pérez contra o Rolo, do Pérez contra o Marcelo Teixeira. É uma disputa assim, o impeachment tem que ser julgado se o Pérez cometeu alguma infração, se ele lesou o clube de alguma forma ou não. É isso que tem que ser julgado. Se depois vai ficar o Rolo, se o Rolo vai sair, isso é uma outra coisa e a gente continua fiscalizando depois. Mas o ponto a gente tem que decidir se ele cometeu alguma infração ou não. Sandro Barreto, fiquei sabendo no nosso ataque não vai entrar Robinho de um lado, Love no meio e Bruno Henrique. Então, o Love eu sou contra, né? Kátia Álvares, se os dois saírem, tem que convocar novas eleições até 60 dias. A Kátia Álvares, ela é muito participativa ali na vida política do Santos, mais ou menos o que eu tinha dito ali, que ele pode assumir interinamente o presidente do conselho, mas teria que ser uma nova eleição, que eu acho que seria o melhor de todos os cenários, caso o impeachment do Pérez aconteça. Paulo César, acontece que o Pérez acabou com a Robeleireiros, como a Malva estavam revoltados.
Robson Pellegrino, ano que vem tem que trazer centroavante, mas eu não gosto da ideia do Wagner Love, não. Acho que ele é muito identificado com o Palmeiras e jogadores, como eu disse aqui, jogadores identificados com outros clubes eu não gosto, não. A Kátia está dizendo que não assume, ele precisa convocar novas eleições, caso o rolo saia também. Então é isso. O Clodoaldo, vamos falar do elenco, acha que o Bruno Henrique e o Rodrigo teria que ficar no banco? Um deles, Clodoaldo, eu falei isso aqui na segunda-feira, um deles, acho que os dois não estão no melhor momento, e eu acho que o Derlis, por exemplo, na direita, está resolvendo bem a situação, e ali Gabigol mais ou menos no meio, e um deles ali, o Rodrigo ou o Bruno Henrique, talvez o Rodrigo, que ainda está num momento um pouco melhor ainda do que o Bruno Henrique, mas seria mais ou menos isso. Só para encerrar, a última informação, Santos perdeu agora para o Curitiba 1-0 na Vila, Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Santos tem 2 pontos após 3 rodadas. Na próxima quarta-feira pega de novo o Curitiba, lá em Curitiba. Curitiba e Internacional são os líderes, com 5 pontos cada. Os 2 primeiros classificam para as semifinais. Hoje o Calabres jogou, o Yuri Alberto jogou, o Diego Cardoso jogou. O Santos tem 2 empates aí nessa fase. Ingressos, como eu falei para vocês ali, 8.500 ingressos vendidos até agora. Então, assim, é um número bastante baixo, e o Santos não vai divulgar os relacionados. A gente está tentando descobrir se o Derlis Gonzalez se recuperou, e a gente fica atento aí no Diário do Peixe, na nossa página, nosso canal, para vocês terem essas notícias em breve. E o WhatsApp, para quem quiser receber as mensagens em primeira mão, é o 013 99205 3637, 013 99205 3637. Esse é o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem com o seu nome, sua cidade, só para a gente cadastrar aqui, e você recebe gratuitamente todas as notícias aí do Diário do Peixe. Uma boa noite para vocês, bom jogo para todos nós. Dá tempo ainda, compre o seu ingresso e vá para o Pacaembu amanhã apoiar o Peixe, que a gente precisa dessa vitória aí. Hoje tem os jogos da Copa do Brasil. Se, por exemplo, tiver uma final ali, Flamengo e Palmeiras, provavelmente já fica um G7 do Campeonato Brasileiro. Aí o Santos está muito próximo ali de conseguir uma vaga para a Libertadores, então essa partida contra o Vasco é bastante importante. Se você ainda pode comprar seu ingresso, compre seu ingresso e apareça no Pacaembu amanhã para prestigiar a equipe. Um abraço a todos vocês, boa semana e boa quinta-feira.